Fala pessoal, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou o Tiziano Gadelha, marido de Caroline, pai de Francisco, e nas horas vagas eu sou advogado, mentor, investidor, um monte de coisa para startups. E bom, hoje eu venho conversar com vocês muito rapidamente, de forma muito objetiva, muito prática, sobre due diligence em startups. Veja, esse tema costuma trazer algumas dúvidas, na verdade é um monte de dúvidas. Porque quando você fala em diligências, as pessoas lembram logo daquela época de faculdade, ou do recém-formado, que está ali criando sua conta no Migalhas, criando suas contas online para fazer aquelas diligências e levantar uma graninha aí no início da vida profissional. E, na verdade, isso também é diligência, tá? Mas a expressão due diligence, ela é muito mais utilizada formalmente para os estudos, para o trabalho que os advogados guiam em uma startup, na verdade, em uma empresa de forma geral. A gente está falando hoje sobre startups. Então, é isso, eu vou contar para vocês aqui um pouquinho e vou trazer alguns questionamentos que muitas vezes eu ouço de nossos clientes, tá bom? Bom, basicamente, pessoal, a gente precisa iniciar esse debate falando o seguinte: a due diligence não é um ponto específico, é um processo, tá? Existem várias condutas, vários documentos a serem analisados durante essa fase de diligência. E uma coisa que a gente não pode deixar de lado é a importância da advogada, do advogado, de guiar esse processo, tá? Muitas vezes a gente entra em confronto com o pessoal da contabilidade. Por um motivo simples. A diligência mais comum de ser feita, de ser noticiada, quando você pega um jornal, você vai ler um blog, você vê alguma notícia, enfim, você compreende que diligência é a diligência contábil. Ou seja, é aquela diligência para saber se a empresa está faturando bem, se a empresa está entregando a melhor margem possível para os investidores, etc. e tal. A questão é a seguinte: essa é apenas uma parte da diligência necessária de ser feita em qualquer empresa, em especial em startups, beleza? Então, lembre-se que o advogado deve guiar esse processo e não ser apenas parte dele, tá? Uma outra questão muito importante é o seguinte: as diligências contábeis, assim como as jurídicas, elas são indispensáveis para um processo de due diligence em startups, mas, repito, elas não se sobrepõem uma à outra. Ah, Tiago, você está falando que a diligência jurídica ela vai se sobrepor à contábil e aí ela é menos importante. Não. São todas muito importantes, tá? Só que a minha defesa é que você, advogado, deve liderar esse processo tendo uma compreensão holística, tendo uma compreensão muito mais 360 graus do que de uma área especificamente. Notem, nas diligências contábeis, a gente deve, os contadores, na verdade, eu não tenho essa competência técnica, devem considerar as DREs, né, que são aquelas demonstrações dos resultados do exercício, devem considerar as previsões de fluxo, seja cash flow, seja burn rate, seja um monte de coisa. Você tem que considerar o que está naquela estrutura financeira também, até mais do que contábil. Você tem que considerar impostos, você tem que considerar previsões, você tem que considerar o EBITDA, que é a expressão em inglês para lucros antes de amortizações, de depreciação e de impostos. Então, falta uma coisa. E de juros. Então, na questão contábil, você tem uma pluralidade de temas importantes. Na jurídica também. Você tem, por exemplo, riscos trabalhistas, você tem um comprometimento de processos judiciais, você tem, o que mais? Você tem um ativo que está ainda num processo, seja um processo de registro de marca, por exemplo, uma patente que iniciou-se o processo e a gente não tem ainda a definição plena, o processo ainda está sendo julgado e tal. Mas vejam, é natural isso acontecer. O que eu defendo que exista na diligência
é que ela seja uma diligência, de fato, premium, que seja uma diligência boa. E essa diligência boa, ela contempla também, além da propriedade intelectual, outras análises oriundas do segmento de startups, do mercado. Veja um exemplo. Os sandbox regulatórios. Acho que teve outro episódio que a gente conversou sobre sandbox, que basicamente na tradução literal, a caixinha de areia, né? Que é como um parquinho de criança. Você solta lá a criança no parquinho para ela ficar lá brincando e você está de olho. Mas veja, não tem muito perigo ali, porque o parquinho está ali cercado e tal. Então, ela pode se machucar, ela pode cair do brinquedo, ela pode, sei lá, dar um murro no amiguinho, ou levar um murro, mas ela está lá naquele espaço controlado. O mesmo ocorre com as startups quando estão fazendo sandbox regulatórios com o governo, tá? Além de sandbox, você tem as questões de propriedade intelectual. Como eu falei, uma marca, uma patente que está em processo ou um software, por exemplo, um direito autoral, ou um desenho industrial, que são 3 direitos de propriedade intelectual, que você não tem uma análise de mérito, você não tem uma análise do conteúdo, você tem uma declaração do que é aquilo ali. Você tem uma declaração de que aquilo foi feito naquela data, ponto final. Não existe uma análise daquele conteúdo. Mas, bom, seguindo aqui, pessoal, você também tem uma questão muito importante que não está nos nossos livros, tá? Atenção, isso não está nos livros de direito. Você tem que analisar a possibilidade do cara ter PMF, do cara ter aderência de mercado, Product Market Fit. Você está falando de propriedade intelectual? Sim, eu estou falando de propriedade intelectual. Por exemplo, quando foi criado o Waze, como é que estava essa questão de LGPD, de GDPR lá na Europa e tal? Começava-se a se falar, né? Mas isso já estava ferrenhamente bem definido? Não. E aí o que aconteceu? Você poderia pegar os dados das pessoas que estão lá usando. Ah, não, mas veja, aí a legislação veio depois, mas aí proibiu. Proibiu? Parece que não. Me parece que quem bota a primeira bandeirinha é que é dono da terra. Então, se o Waze, se o Google Maps, se o Mapas da Apple ou tantos outros mapas conseguiram desenvolver essas tecnologias antes das regulamentações, me parece que a vitória é deles, ou não. Um outro exemplo é o Flight Radar, aquele aplicativozinho para você acompanhar os voos. Será que você poderia mesmo ter acesso às informações dos voos e tal? Não sei, até outro tempo me parece que isso era informação quase que militar, informação confidencial. Depois, talvez isso tenha mudado, uma vez que as startups, como eu falo sempre, elas não pedem licença. A tecnologia que as startups usam, elas simplesmente derrubam as portas, elas não tocam na campainha. Então pessoal, a gente tem que compreender que as due diligence não estão restritas à análise de processos judiciais, não estão restritas às análises contábeis e são muito mais amplas, em especial nisso que eu mencionei, que é o estudo das possibilidades de aderência de mercado. Notem, quando você vai negociar uma startup, tem uma conta, vejam, ouçam, mas esqueçam o que eu vou dizer agora. Tem uma conta de boteco que diz que para você saber uma valuation de uma startup, você deve multiplicar por 7 o faturamento médio mensal tido nos últimos 12 meses. Por 7 anos, ou seja, por 84 meses. Essa é uma conta muito de boteco pelo seguinte, ela até que é válida se a startup estiver em ascensão e num mercado razoavelmente consolidado e que não possa haver ou que não haja expectativa de um estouro muito grande, tá? Por exemplo, a tua startup é uma startup que ela faz café, sei lá, a partir de arroz, sei lá, vou viajar aqui. Tudo bem, essa startup, ela é inovadora? Aparentemente é. Ela está tendo um crescimento de faturamento? Aparentemente sim. Mas vamos lá, o mercado de café já está bem consolidado no planeta, aparentemente, não é? Acho que sim. Se o lucro, o EBITDA dela, essa margem de lucro de fato, está sendo crescente, ela está lá aumentando e tal, mas ela não aumentou o faturamento, por exemplo, de 10 para 100 mil reais de um mês para o outro, você vai multiplicar por 7 anos para ter uma previsão, mas assim, bem conservadora, mas pode ter. No entanto, imaginem o oposto. Imaginem, por exemplo, esse fenômeno que a gente está enfrentando aí todo dia, os debates, sobre inteligência artificial. Uma empresa que desenvolveu uma inteligência artificial
e ela começou o faturamento, vamos dizer, base zero, mas vamos para os primeiros números. Ela começou a faturar porque conseguiu umas contas interessantes, etc. E tal, começou a faturar, sei lá, 10 mil dólares, 50 mil dólares. Tá, qual é o limite para isso? Me parece que não tem esse limite. Se não tem esse limite, essa conta do vezes 7 anos, ou seja, 84 meses, ela pode ser alargada para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos. Depende do quão inovadora é aquela tecnologia, beleza? De novo, você é advogado, é quem tem que liderar esse processo de due diligence para trazer, inclusive, essas compreensões de mercado para o teu cliente, beleza? Vamos lá, gente. Eu já falei para vocês aqui um pouco sobre a importância desse tema, desse estudo tão não é nem aprofundado, mas tão amplo que deve ser feito de uma startup. Mas agora eu quero trazer para vocês o seguinte. É muito comum eu receber dúvidas de alguns alunos, de alguns mentorados, dizendo o seguinte: Tiziano, beleza, eu entendo que due diligence é uma fase importante para a startup, mas será que eu tenho como ganhar dinheiro com isso de fato? Será que eu posso investir meu precioso tempo nisso, ao invés de estar captando uma ação judicial, ou uma consultoria, ou sei lá o quê? Bom, minha resposta é a seguinte. Se você acha que do jeito que você está tudo bem, então não, você não precisa investir nada de tempo, de dinheiro, de estudo nisso. Mas se você quer dar um passo além, você quer melhorar a sua advocacia, a minha resposta é veementemente sim. É claro que isso é importantíssimo. E é claro por um motivo óbvio e outros menos óbvios. Mas o óbvio é o seguinte: se você não fizer, alguém vai fazer. E eu te garanto o seguinte: a pessoa que fizer, ela vai tirar a tua chance na startup. Não, mas é porque eu fiz lá um mútuo conversível, eu tenho uma participação na startup. Fique tranquilo, darão um jeito de te tirar da startup. Tem um caso brasileiro aí que ficou muito conhecido, enfim, eu não vou tomar partido disso, até porque conheço bem os envolvidos, mas um caso que ficou conhecido aí foi o caso da EasyTax, que reza a lenda que, por uma questão de desafios comportamentais dos dirigentes, quando houve o primeiro investimento expressivo na EasyTax, os representantes do investidor, eles organizaram, digamos, a saída de um dos fundadores, do Thales Gomes. A defesa de Thales diz que, na verdade, fizeram um complô contra ele. Eu não vou entrar para analisar o que houve de fato. O que eu quero dizer é, notem que debate importante. Uma empresa fantástica como a EasyTax, uma história tão bacana, Thales, um baita empreendedor, e esse descompasso havido entre fundador e investidores. Notem, quem foi indispensável nisso? O advogado. Eu não vou ficar citando exemplos de como a advocacia é importante, porque acho que isso aí a gente já sabe, né? Então vamos lá. Eu não conheço fase de startup, perdão, fase de investimento mais estratégica, mais lucrativa do que a due diligence. E eu vou explicar para vocês por que isso. Porque quando a startup vai entrar de fato no jogo da vida real, quando ela vai entrar de fato naquele jogo da grana, do dinheiro, de muito dinheiro, ela começa a sentar com as pessoas na mesa que não são necessariamente seus melhores amigos. São pessoas que estão ali por interesse econômico. Aquelas pessoas podem não ser convidadas para a tua casa para um jantar de sexta-feira ou para um almoço de domingo. Mas aquelas pessoas podem fazer a tua startup decolar. E quando eu falo tua startup, pode ser a tua startup cliente. Porque compreendam, se você tem uma baita solução e bastante dinheiro, é a receita adequada para isso implodir ou explodir. Se não houver uma diligência bem feita, tenha certeza que vai ser implosão. Ou seja, vai ser igual aquele, Deus me perdoe pela analogia, mas aquele desastre que teve agora há pouco do pessoal que foi lá visitar o Titanic e o negócio fechou e morreu todo mundo. É isso, implosão é triste. Uma explosão, obviamente no bom sentido, aí nem me venham com Oppenheimer e tal, não.
Uma explosão no bom sentido é quando a due diligência bem feita, ela traz segurança para os investidores, para a startup e traz dados mais perto da realidade do que ela se encontra, tá? Não adianta a gente pensar que diligência é só diligência para saber valuation. Não, Tiziano, mas ó, já combinamos a valuation é tanto e tal, tudo bem. Não. Diligência não é só valuation, diligência não é só processo judicial, diligência não é só questões contábeis. Diligência é isso tudo e mais um monte de coisa. Por exemplo, diligência é você analisar o cap table. Vou dar um exemplo. Tem um gráficozinho aí na internet, quem quiser depois eu posso passar. Acho que é da Endeavor, muito bom, mostrando as fases de investimento e o percentual de diluição dos fundadores, dos sócios. E uma das coisas mais importantes é o seguinte: quando você vai receber um investimento, quando a startup vai receber um investimento, você tem que analisar o quanto de diluição os fundadores estão tendo por causa dos investidores. Se você fizer uma due diligence mal feita, o que vai acontecer na largada é o seguinte: a startup, principalmente em início de operação, ou aquelas que estão com cash burn, que é quando está queimando dinheiro, ou seja, sem lucratividade, ou sem receita nenhuma, ou que estão pivotando agora. Pivotar é mudar de mercado, mudar o direcionamento, seja por mudança de produto, seja por mudança de mercado de fato. Você precisa compreender aquilo da startup, aquele momento dela, para saber como apoiá-la. Porque se você não compreender isso, esteja certo que ela vai implodir. Agora, se você compreender isso bem direitinho, a explosão é garantida no melhor dos sentidos possíveis. Compreendo. Eu já sentei com um empreendedor que estava pedindo 2 milhões, 2 milhões e meio para vender um percentual de sua startup. Não vou lembrar agora o percentual, o número eu lembro, mas o percentual não lembro. E quando a gente conversou, a gente percebeu que na realidade 2 milhões é o que aquele empreendedor esperava despender, esperava utilizar ao longo de 5 anos e não numa fase inicial. Fase inicial que eu digo, pessoal, são 18 a 36 meses, tá? Se você quer angariar 2 milhões para 60 meses, você tem um desafio aí, que é o seguinte: esse valor significa mais ou menos 30 mil reais por mês, 30 e pouquinho. Se você corrigir, dá menos de 30, 27 mil e pouco. Mas, bom, é muito pouco dinheiro para você pedir numa tacada só. Entendam por quê. Se você pede um investidor 2 milhões, ele não olha para ti como um investimento anjo, um investimento semente, um investimento discreto. Não. Ou FFF, que é o Family Friendly and Fools, que são as pessoas que começam a aportar, começam a investir no teu negócio sem ainda um produto pronto, sem ainda aderência de mercado, etc. Quando você vai buscar esses investidores profissionais, ao você pedir os 2 milhões, que foi o que aquela startup que eu mentorei, aquela não foi cliente não, foi, enfim, é um pessoal que eu mentoro, pediu os 2 milhões, eles não estavam conseguindo de ninguém. Foi só a gente redesenhar esses investimentos, e notem, eu não mudei coisa alguma do que eles estavam fazendo. Eu só ajudei a redesenhar o fluxo de entrada de capital, porque eles não precisavam de 2 milhões agora para gastarem ao longo de 60 meses. Notem, eles precisavam de um pouco mais de um ano, acho que eram 15 ou 16 meses, para darem lucro. Se eles começarem a dar lucro, eles poderiam fazer, inclusive, o bootstrap, que é você crescer com base no seu próprio dinheiro. Então não tinha necessidade de você recorrer a um investidor para aquilo. Ou tudo bem, mas você poderia ir a banco até. Não, você está mandando ir a banco? Não estou mandando ir a banco. O que eu estou dizendo talvez pior do que ir a banco seja se comprometer com um investidor com 2 milhões de reais. Veja, quem dá 2 milhões e não olha as garantias é só o pai e mãe. E olhe lá, viu? Então, quando você vai para o mercado e pede 2 milhões, tenha certeza que sua alma está lá comprometida. Então, o ideal é o seguinte: é você ajudar a startup a compreender a necessidade de fato do capital que ela está buscando, tá? E como ela vai distribuir isso, certo, gente? O maior benefício que eu compreendo trazido para as startups no processo de due diligence é a segurança. E para os dois lados, né? Para a startup e para o investidor também. A segurança e a previsibilidade, tá? Porque notem que quando a gente vai dar um tiro no escuro assim, não, eu acho que eu preciso de 2 milhões, eu acho que eu vou precificar em tanto, eu acho que... Quando você está nos achismos da vida, você está perdendo espaço, você está perdendo tempo para profissionais.
Enquanto você está como amador, meu irmão, a vida real está jogando Série A. Aliás, está jogando Champions League. Quem acha que investidor é aquele cara do teu bairro, está muito equivocado. Para o início da operação, bem no comecinho, talvez. Mas no jogo real, só se comunica, gente. Investidor no Brasil é o mesmo investidor dos Estados Unidos, que é o mesmo da Europa. É o mesmo... A diferença é a seguinte, se você precisa de um player regional, vai atrás daquele cara. Mas eu ouvi uma vez uma frase que depois eu percebi que ela era filosofia de boteco. Um cliente nosso certa vez disse assim, se você acha que é caro um advogado, experimente crescer e quando tiver grande, lembrar que economizou com isso. Com advogado e com contador. Eu nunca esqueci disso, mas depois eu descobri que isso era uma reflexão filosofia de boteco, ou seja, feita por todo mundo e que faz sentido, né? Então, não economize com advogados, diga isso para o seu cliente. Bom, quando você faz uma due diligence muito bem feita, você reduz muito as chances de má fé, porque você está colocando as cartas, né, na mesa, você está trazendo tanto a realidade da startup quanto do investidor para a mesa, está lá no claro, não é algo que esteja lá escuro e tal. E bom, gente, o que eu posso orientar vocês sobre como iniciar isso, como fazer isso de forma bem feita para o teu cliente é o seguinte. Esses dias eu vi aquela Bettina Rudolph, que foi lá da Empíricos e tal, falar, eu vi essa moça numa palestra lá em BH e ela disse o seguinte, ela disse, comece pelo feijão com arroz, até você fazer o feijão com arroz muito bem feito. Isso é verdade. A gente pode inovar em várias questões, a gente pode criar várias possibilidades, várias inovações, etc. e tal. Mas uma coisa que a gente não pode é deixar de fazer o feijão com arroz muito bem feito. Vá buscar uma startup para você fazer a due diligence. Comece com startups mais simples, com startups que você tenha uma certa aproximação. Porque se você se apresentar para uma startup já profissional, para uma turma que já está sendo acelerada, uma turma que já conhece o jogo, e dizer, não, eu faço a due diligence, vocês vão dizer, quanto você fez? Não, até agora nenhuma, eu vi uma live lá. Não. Vá, faça cursos, estude esse troço e comece pequeno. Para você ajudar uma startup que vai para o IPO daqui a pouco, antes ajude aquela startup que está buscando o FFF, o Family, Friends and Fools. São aquelas pessoas mais próximas, tá? Quando você ajudar essa startup, aí você começa a dar um próximo passo. Agora veja, se valorizando. Não faça de jeito nenhum uma due diligence na brodagem. Não, ganhe dinheiro. Como assim você não ganha dinheiro? Ganhe dinheiro. Cobre por isso. Não, mas o fundador lá da startup, a fundadora, me disse que me daria 1% se eu mediasse aí uma venda e tal, investimento. Quer 1% da startup? Tudo bem, negocie com ele 1% da startup por algum motivo. Mas você vai trazer um investidor e vai ganhar 1%? Não. Tem várias formas de você fazer isso. Uma delas, anota aí, hein? Uma delas é a seguinte. Você até ganha 1%, mas você cobra um outro percentual porque você trouxer também. Gente, a forma mais fácil de fazer isso, mais direta, mais simples, mais transparente, é você combinar o seguinte, olha, eu quero tantos por cento, meu serviço, por exemplo, se me contratassem, enfim, para uma due diligence básica, eu cobraria em torno de 300 mil reais. Não, Tiziano, tá caro, dá para cobrar 30 mil. Então vá lá. Eu não cobro 30 mil. Eu posso indicar para você algum cliente que não queira fechar comigo e quer fechar com você porque paga 30 mil, tá? Indicar não, vou falar que você faz trabalho por esse serviço, porque eu não consigo. Mas bom, pega esse preço e destrinche. Chegue pro cara e diga, velho, é 300 mil, é 500 mil, é 100 mil, não sei. Aí cada um sabe a sua hora. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou te cobrar agora metade desse valor e a outra metade você vai me pagar daqui a 2, 3 anos. Ou você vai me pagar quando entrar o primeiro investidor. Tudo bem. Mas não é só isso. Anota aí. Se você vai fazer a atividade de broker, você vai fazer a atividade de corretagem, ou seja, você vai trazer o investidor, você vai juntar os canais, as pontas, você tem que cobrar um percentual por esse investimento. Beleza? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós hoje conversamos sobre o processo de due diligence em startups. Nós analisamos a diferença entre a due diligence contábil, a due diligence jurídica e a due diligence ampla como um todo, que contempla também a due diligence contábil, jurídica e outras questões, como presença de mercado, aderência de mercado, validação de produto, clientela,
sandbox regulatórios, produto inovador, crescimento e tantas outras coisas. Se você chegou agora, tenta ver depois o vídeo completo. Se você está comigo desde o início, muito obrigado. É um prazer estar aqui debatendo com vocês. E aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, @TizianoGadelha, no TikTok, no Instagram também, tudo @TizianoGadelha. Essa é uma das vantagens de você ter um nome não muito fácil, um nome um pouco complicado. Mas para vocês que estão vendo aqui meu nome, vocês sabem como me encontrar. É isso, gente. Aproveitem, além de seguir, para apertar lá no sininho e receberem todas as notificações da gente. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Também, por favor, mandem para a gente as mensagens com dúvidas, com sugestões, com tudo que vocês quiserem. E até a próxima live. Valeu, um abraço!